Os corintianos também podem mandar pela hashtag Boa Tarde Fox e podem falar também do seu time, porque nesse momento nós vamos falar do Fábio Carille. Que bela temporada o Fábio Carille está fazendo à frente do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha então no trabalho do Fábio Carille e o Timão. Fábio Carille, sua felicidade plena. Estou muito feliz mesmo, um ambiente maravilhoso. Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Estou muito feliz pela oportunidade que eu ganhei. E essa felicidade toda aí tem nome e sobrenome. Esporte Clube Corinthians. Líder do campeonato e único invicto do Brasileirão, o Timão tem a melhor campanha de um clube na era dos pontos corridos até essa sexta rodada. Já são 16 pontos, 5 vitórias e 1 empate. Carille e companhia venceram o São Paulo na Arena Corinthians nesse último domingo e chegaram à 5ª vitória consecutiva no Brasileirão. Feito que não acontecia desde a reta final daquele time de Tite que foi campeão em 2015. Acho que os jogos e a campanha do ano nos dá muita confiança. Bota confiança nisso. De 4ª força do Paulistão, a líder incontestável do brasileiro. Tá com moral o ex-auxiliar do Tite. E os números do Corinthians na era Carille não mentem. Já são 32 jogos, 19 vitórias, 11 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 70,8%. E o time não perde há 19 jogos, tá? A receita para todo esse sucesso, os próprios jogadores têm na ponta da língua. O Carille é o responsável por tudo, ele que é o comandante. Tem total respeito no vestiário, com os jogadores. O padrão que ele está dando ao time, acho que os jogadores também estão entendendo o papel tático e a equipe está saindo muito bem. O Carille, ele tem uma grande parte, né, disso daí, porque ele deixa os jogadores à vontade, o que tem que falar. Temos para mais de 10 líderes na equipe, então isso é importante também. Números excelentes, confiança do grupo e um time na mão. Carille tem todos os motivos mesmo para estar assim, feliz da vida. Resta saber agora até onde esse timão pode chegar. Você sabe, Carille? Aonde nós vamos chegar eu não sei, mas vai ser com organização, vai ser com entrega, vai ser assim até o fim. Números aí dos técnicos, muito se compara o trabalho do Carille com o do Tite, né? O Carille veio aí após o Tite, no Brasileiro de 2016 o Corinthians tinha o Tite, no 17 tem o Carille, 9 jogos para o Tite, 6 para o Carille, 16 pontos fez o time comandado pelo Tite nos mesmos 9 jogos, 16 o Carille. Posição na tabela, em quarto estava o Corinthians de Tite, em primeiro o Corinthians do treinador Fábio Carille e agora os gols marcados, 13-13, sofreu 2 a mais do que o time do Carille. E dizem que o Tite era mais retranqueiro, se fechava mais, né? Os números do Tite tem no nada ano passado... a ver, né? O Tite, né? O Corinthians com o Tite no ano passado alcançou o mesmo número de pontos, o mesmo aproveitamento do Carille com 9 jogos, né? O Carille com 6 fez essa mesma pontuação e, claro, méritos totais do Carille. No ano passado o Tite teve muitos problemas, né? Depois do título brasileiro de 2015, o Corinthians sofreu um desmanche muito grande, ele estava tentando ainda acertar a equipe naquela ocasião.
ocasião. E nesse ano o Carille já pegou uma base do ano passado para trabalhar e o Corinthians contratou alguns jogadores que deram resultado. Então o Corinthians contratou para algumas posições pontuais ali que tinha carências e os jogadores responderam muito rápido. E aí eu vejo o mérito do Carille também. Ele está sabendo, assim como o Tite fez durante muito tempo, tirar o melhor de cada jogador e já encontrou a posição ideal para cada um deles. Com isso o time foi crescendo e depois de começar o ano como destaque entre os times com melhores defesas, ele nesse momento está fazendo o time também construir bastante, criar muito e está vencendo com uma margem maior de gols. Então é uma evolução do trabalho dele que começou como efetivo técnico do Corinthians agora no início de 2017. E você vê que não tem mais essa história de 1-0, né? Na primeira fase do Paulista, ainda o Carille foi com calma, naqueles placares de 1-0 a 1-0, mas agora pelos números que nós acabamos de exibir, 13 gols marcados em 6 partidas, ou seja, uma média superior a 2 gols por jogo. O Corinthians tinha uma característica que era de aquele time que esperava o adversário e tentava o contra-ataque. O Corinthians, quando tinha a posse de bola, tinha dificuldade para criar. Isso está mudando. O Corinthians está sabendo administrar bem e controlar bem o jogo quando tem a bola nos pés. E o resultado está aí. É líder do Campeonato Brasileiro, sem qualquer dúvida. Vamos para o CT? Vamos para o CT do Corinthians? Nosso repórter no CT do Corinthians. Ih, chuva. Olha aí, chuva, Tá chovendo. Olha, André Cavalcante está totalmente protegido com a sua capa Fox Sports. E agasalhado. Agasalhado, com o casaco, capa Fox Sports. Chove aí, André, tudo bem? Tempo chato, né, Milton Rodrigues? Tudo bem. Boa tarde para você, boa tarde, Fox. As condições meteorológicas não são as melhores, mas ainda assim estamos aqui firmes e fortes para acompanharmos o treinamento do Corinthians nessa terça-feira. Praticamente a única atividade para valer com os jogadores titulares no intervalo entre o jogo contra o São Paulo, domingo, e o próximo jogo contra o Cruzeiro amanhã na Arena Corinthians em Itaquera. Isso porque ontem foi dia daquele treino regenerativo para os principais jogadores, atividade para valer só mesmo para os jogadores reservas. Hoje deve ter algum esboço de time titular, alguma atividade, ainda que seja leve, para os jogadores titulares, comandada essa atividade, obviamente, pelo técnico Fábio Carille. Tempo ruim, chuva, frio, agora a temperatura em torno de 18 graus, ainda assim, há poucos instantes, os primeiros jogadores pintaram aqui na parte externa do centro de treinamento Joaquim Grava. Vocês estão vendo aí as imagens dos jogadores corintianos, encarando esse frio, essa chuvinha ali já para os primeiros trabalhos. Daqui a pouquinho deve começar um trabalho de aquecimento e alguma atividade para valer, como eu disse, para os jogadores que vão a campo amanhã enfrentar a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro comandado por um velho conhecido corintiano, o técnico Mano Menezes. Vale a gente lembrar, os desfalques do último domingo ainda continuam valendo. Do último domingo, naquela ocasião, um jogo contra o São Paulo, o lateral direito Fagner e o meia Rodriguinho, hoje inclusive estavam lá com a seleção brasileira que goleou a Austrália do outro lado do mundo, por isso esses dois seguem sendo desfalques e o Fábio Carille deve dar sequência aos jogadores que ele vinha utilizando. No lugar do Fagner deve improvisar o Paulo Roberto, que é volante ali pelo lado direito da defesa, o Paulo Roberto no lugar do Fagner e no lugar do Rodriguinho, mais uma oportunidade deve ser dada ao Marquinhos Gabriel. A gente vai acompanhando as atividades aqui, Hamilton Rodrigues e amigos do Boa Tarde Fox, e na medida do trabalho comandado pelo Fábio Carille, a gente vai pontuando a escalação do Corinthians para esse jogo contra o Cruzeiro. Hamilton e amigos do Boa Tarde Fox. Legal, André, o torcedor quer saber que time joga, né? A gente mostrou há pouco aqui, André, você estava acompanhando, uma comparação entre o Corinthians do Tite, do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o Corinthians do Carille, que faz uma pontuação que leva o time à primeira colocação nessa temporada. No ano passado o time foi quarto colocado. Você que, na sua vida de repórter aí, tomando chuva, tomando sol, acompanhou o Tite no ano passado, está acompanhando o Carille nesse ano, dirigindo o Corinthians. Dá para você, André, perceber a diferença, o que faz essa pequena diferença entre o trabalho de um treinador e de outro, ou não tem diferença? O trabalho segue no mesmo ritmo, é o mesmo e, sei lá, uma conjunção de resultados é que levou o time a ser líder nessa temporada, o que não aconteceu na temporada passada.
Hamilton, o que eu posso testemunhar até para vocês é que o trabalho dos dois treinadores, tanto do senhor Adenor Leonardo Bach, o Tite, quanto do Fábio Carille, a metodologia do trabalho é sim muito parecida. E o Carille, sempre que é perguntado, não faz questão nenhuma de esconder que aprendeu muito com o Tite e que segue os passos do Tite, o jeito de trabalhar. O dia a dia é muito parecido mesmo. E fica mais claro pra gente que acompanha o dia a dia do Corinthians, porque no ano passado, quando o Tite saiu, estiveram por aqui, por exemplo, Oswaldo de Oliveira, também o Cristóvão Borges, que tinham outra metodologia de trabalho, mudavam bastante treino, o Cristóvão inclusive chegou a fechar algumas atividades, o Oswaldo de Oliveira fazia trabalhos mais longos, com um coletivo no campo completo, com as medidas oficiais. O Carille não, ele segue o dia a dia que o Tite cumpria por aqui também quando era comandante do Corinthians. Um pouquinho de diferença que eu vejo é que o Tite conseguia uma produção melhor dos seus jogadores do meio campo para frente, desde o começo da temporada passada, em 2015 também, principalmente depois daquele ano sabático que o Tite tirou em 2014. Ele retornou com pretensões mais ousadas também ofensivamente. O Carille, quando era auxiliar do Tite, treinava a defesa corintiana e nessa temporada também começou ajustando justamente a cozinha, o setor defensivo corintiano, e agora o Carille está dando esses passos também de ajustar a equipe do meio campo para frente, para a equipe ser mais agressiva, buscar mais o gol adversário, seguindo a mesma linha do trabalho que era feito pelo técnico Tite, também sem fechar treino algum. O máximo que o Carille faz é o mesmo jeitão do Tite. Ele pede, às vezes ele faz um trabalho lá no último campo do CT, pede para que a gente fique um pouco à distância, para ele ter privacidade com os jogadores. Se quiser cobrar, falar um palavrão, ele pode fazer isso, que as câmeras, os microfones não vão flagrar, mas fechar treinamento ele não fecha, assim como fazia o Tite. Então é praticamente uma continuidade. Essa continuidade foi interrompida ali pelos trabalhos tanto do Oswaldo quanto do Cristóvão, quando o Tite foi assumir a seleção brasileira, mas hoje eu vejo o mesmo jeitão de trabalhar no dia a dia, inclusive com as mesmas atividades, o coletivo é sempre em campo reduzido, nunca a atividade dura 2 horas, 2 horas e 15, não passa de 2 horas, atividade com muita intensidade também num período curto, é o mesmo jeitão do Tite, Hamilton. Bom, André, é verdade, o Ribeirão tem uma situação, e aí eu vou usar um outro exemplo de um outro time, para ilustrar o que eu estou pensando. O Fluminense é o exemplo que eu vou usar. O Fluminense jogou muitos anos com o Fred, tinha um 9. Alguns treinadores passaram, quando o Abel voltou, ele fez aparecer essa figura do 9 e o time encaixou. O Fluminense faz uma boa campanha. O Fluminense está bem nas competições que está disputando. O Corinthians careceu disso, né? Depois que o Tite foi embora, houve uma mudança de filosofia, como traçou o André. Então, eu acho que é nessa mesma linha do Fluminense, é a mesma linha do Corinthians. Já tinha um esquema de jogo traçado, teve sucesso, Libertadores, outros campeonatos, e aí isso se quebrou. Eu acho que o Carille, por estar dentro, assim como o Abel conhece bem o Fluminense, só resgatou um estilo de jogo que já está dentro de casa, né? Está dentro de casa e o Corinthians adotou uma filosofia de jogo desde a era Mano Menezes. Desde 2008, quando o Mano assumiu o Corinthians naquele ano em que o time disputou a Série B, já adotou uma filosofia que até hoje é mantida. E aí teve essa quebra com o Cristóvão Borges. Perfeito. E também com o Oswaldo de Oliveira. O Carille é dessa escola, desde Mano Menezes, passando depois pelo técnico Tite. Eu acredito que o Carille também aprendeu, é da personalidade dele também, mas acho que ele aprendeu muito com o Tite também na questão de lidar com os jogadores. Porque a gente percebe que rapidamente os jogadores entenderam muito bem o que ele queria, respeitam demais o treinador, e tem 2 declarações do Carille recentes que acho que mostram como ele ganha o grupo. Uma delas foi quando ele disse que ele não desacreditaria em nenhum jogador. Ele acreditava em todos os que estavam ali, mesmo os que não tinham um bom desempenho desde que chegaram ao Corinthians. Por exemplo, o Marquinhos Gabriel, que tem entrado nos últimos jogos pela ausência do Rodriguinho e tem respondido, ele não vinha bem antes. O Giovanni Augusto é outro jogador que em breve deve ter mais oportunidades, porque o Carille também disse que não vai desistir desse jogador. E outra declaração que também faz o grupo ficar do lado do técnico, ele dizendo que o Corinthians, para ele, não precisa de contratações. Ele acredita muito nesse grupo e se ele não perder nenhum jogador, para ele já está de bom tamanho. Não precisa contratar mais ninguém porque ele já tem as peças que ele precisa. Com essas declarações, ele também ganha os jogadores e aí fica todo mundo unido a ele. Legal, isso aí se chama, num termo de marketing, marketológico, sei lá, DNA. Exato. Usou lá o DNA. É isso aí. É isso aí. É a gestão de pessoas. É verdade. Daqui a pouco o André vai voltar, ele prometeu o time, hein? Quero ver se o André vai descobrir o time
Antes do final do Boa Tarde Fox. Se não descobrir, informa no Expediente de Futebol. E ele optou por reforços que tem a cara do Corinthians, né? O Malone, por exemplo, que era um jogador tecnicamente muito bem, mas que não era tão identificado. Ele já não utiliza mais os que tem aquela raça, aquela garra mesmo do Corinthians, que os torcedores abraçam. E, por exemplo, o Romero, que agora é um dos grandes destaques do time. O Marlone foi trocado pelo Cleiton, que tem respondido dentro de campo, né? Nessa troca com o Atlético Mineiro. Então, o Corinthians apostou em alguns jogadores que ele acreditou que se encaixariam melhor do que outros que estavam no elenco no ano passado. E esses experientes que nós estamos vendo nesse momento. O Jô, o Jadson, o Felipe Basso, por exemplo, também. Aliás, rolou uma piadinha aí na rede social que esse Romero foi trocado pelo irmão aí nesse meio tempo aí, né? Que é o outro, né? Tá jogando tão bem. Foi por aquele domínio de bola dele no jogo contra o São Paulo, né? A bola veio de longe e aí ficou aquela expectativa, será que o Romero vai conseguir dominar essa bola? Porque teve aquela piadinha recente, né? Que se fosse o irmão dele, conseguiria dominar uma bola vinda de longe e ele, o Ângelo Romero, não conseguiria, mas ele deu essa resposta, né? E tem jogado muito bem, né? O Romero tem sido um dos grandes destaques desse time, apesar das limitações que ficam claras nele. Olha só o pessoal participando com a gente pela nossa hashtag Boa Tarde Fox. Turista no Flamengo é o Berril, Conca e Donati. Aí você que tá chegando agora e viu essa mensagem do Abraão Júnior, falou, o que é isso, gente? É o seguinte, hoje é o dia do turista, então nós estamos aqui dando a oportunidade para vocês participarem do Twitter e falarem quem é aquele jogador que tá turistando na sua equipe ultimamente. Participe então pela hashtag Boa Tarde Fox, como fez o Djavan. Djavan. Tudo bem. Borja, ele falou do Borja, né? Exatamente.